Olá, louvado seja Deus, que temos acesso à palavra dele, podemos acordar e meditar na palavra do Senhor, edificando as nossas vidas, né? Nos alimentando da palavra de Deus. Esse é o vídeo de número 288, onde eu estarei compartilhando com você a leitura, compartilhando através desse vídeo, a leitura do capítulo 19 de 1 Samuel. E vamos de leitura bíblica, são apenas 24 versículos. E tem como epígrafe ou título: Saul procura matar Davi. Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então faria mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez esse juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez. E Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota, por isso fugia de Davi. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando a harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Então, Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo
o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá. Disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul, e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e eles também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntaram onde estavam Samuel e Davi. E lhes responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo disse: está Saul também entre os profetas? Aleluia, bênção de Deus, capítulo 19 do livro de 1 a Samuel. O capítulo 19 de 1 Samuel, ele relata o agravamento da perseguição de Saul contra Davi, motivada por uma inveja profunda. O tema central é a proteção divina, demonstrando como Deus utilizou diferentes meios para livrar Davi da morte em 4 momentos distintos. O capítulo pode ser dividido em 4 atos de proteção. Primeiro, do capítulo, versículo 1 ao 7, a intercessão de Jonatas. Saul ordena abertamente a Jonatas e aos seus servos que matem Davi. Jonatas, movido pela amizade e justiça, avisa Davi e intercede perante o pai, lembrando das vitórias que Davi trouxe a Israel. Saul chega a jurar que Davi não morreria e a paz é restaurada temporariamente. Versículos 8 ao 10. Atentado contra a lança. Após Davi vencer outra batalha contra os filisteus, o espírito maligno volta a atormentar Saul. Enquanto Davi toca a harpa para acalmá-lo, Saul tenta encravá-lo pela segunda vez na parede com uma lança. Davi desvia e foge. Versículo 11 ao 17. O auxílio de Mical. Saul envia mensageiros para vigiar a casa de Davi e matá-lo pela manhã. Mical, esposa de Davi e filha de Saul, o ajuda a descer por uma janela e coloca um ídolo doméstico na cama para fingir que ele está doente, ganhando tempo para sua fuga. A intervenção divina em Ramá, versículos 18 ao 24. Davi foge para junto do profeta Samuel em Naiote. Saul envia 3 grupos de mensageiros para prendê-lo, mas o Espírito de Deus cai sobre todos eles, fazendo-os profetizar. Por fim, o próprio Saul vai ao local, mas também é dominado pelo Espírito de Deus, ficando em transe e profetizando despido o dia todo, o que originou o ditado: está também Saul entre os profetas? Algumas lições principais. Primeiro, a soberania de Deus, né? O capítulo enfatiza que quando Deus tem uma promessa, como a de que Davi seria rei, nenhum plano humano pode impedi-lo, ou nenhum plano humano pode impedi-la. A cegueira e inveja. Saul deixa de focar nos inimigos de Israel para focar em destruir aquele que Deus escolheu, perdendo a sua santidade e autoridade espiritual. Lealdade versus obediência cega. Jonatas e Mical mostram que a lealdade a Deus
e ao que é justo deve superar ordens malignas, mesmo que venha de um pai ou de um rei. A aplicabilidade desse capítulo em nossas vidas. Os ensinamentos de 1 Samuel, capítulo 19, são ainda relevantes na vida cotidiana de hoje. Ele nos ensina sobre a importância de ter relacionamentos leais e de saber quando intervir em favor dos outros. A figura de Jonatas nos encoraja a ser defensores da justiça, enquanto a resiliência de Davi nos faz lembrar que a proteção divina está conosco em tempos difíceis. Além disso, o capítulo nos chama a confiar em Deus diante das ameaças externas e encontrar abrigo e refúgio na presença de Deus. Uma curiosidade importante ou interessante é que Mical, mesmo ajudando Davi, mais tarde revela um momento de ciúme e críticas a Davi por sua dança diante do Senhor. 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 16 ao 23. Isso nos ensina que mesmo nas melhores intenções, o ser humano pode errar e ser influenciado pelo ambiente e por suas emoções. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nós vamos então partir para o próximo capítulo, para a leitura do próximo capítulo, que será o capítulo 20 de 1 Samuel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço e que você possa continuar degustando da leitura bíblica. Te amo em Cristo Jesus. I love you in Christ Jesus. Amém e amém.